A minha descoberta do autor foi mais ou menos assim. Em 18 de abril de 2021, eu assisti pela primeira vez o filme Carta de uma Desconhecida, estrelado pela brilhante Joan Fontaine. E nesse filme, eu assisti ele e fiquei deslumbrada, porque ele conta uma história extremamente absurda, que é uma mulher que a gente descobre que desde a infância dela, quase, desde que ela era bem novinha, ela conheceu esse homem que se mudou para um apartamento próximo ao dela, e ela se tornou perdidamente apaixonada por ele. Mas até aí tudo bem, né? Todo mundo tem esses crushes de infância. O que acontece é que ela dedicou a vida inteira dela a essa paixão. E o filme começa com esse homem recebendo uma carta do que parece aparentemente ser uma desconhecida, porque ele não sabe de onde veio essa carta, contando toda essa história, descobrindo que essa mulher dedicou a vida dela a ele, em torno dele a vida dela girou. E o pior de tudo é que ela chegou a ter um filho dele, eles se encontraram ao longo da vida, mas ele não se lembra dela. E quando você pensa nessa sinopse dessa história, você percebe que isso é completamente fora da realidade. Mas como esse filme consegue fazer com que uma história tão absurda seja tão fascinante? Como podemos nos conectar com algo tão fora da realidade? No filme, toda essa jornada da Lisa, que é a mulher desconhecida, se torna merecedora de empatia e de simpatia por causa da construção sensível da obra. E a essência para essa construção sensível tá na novela original do Stephen Zweig. Quando eu terminei de assistir o filme lá em 2021, eu fui atrás de saber mais sobre a produção do filme em si, quem foi o roteirista, diretor, todas essas coisas, porque é uma coisa que me interessa bastante. Geralmente quando eu gosto de um filme, eu gosto às vezes mais da atuação, ou da direção, da fotografia, do que foi, eu vou atrás dessas pessoas que fizeram isso, né, que foram as criadoras de certa forma daquilo. Então eu tava perambulando pelo pessoal que trabalhou na produção desse filme e eu descobri que o filme tinha sido inspirado nessa novela do Stephen Zweig, que chama Carta de uma Desconhecida. Procurando na internet, descobri que ele estava compilado nessa edição e na época eu coloquei assim na minha lista de desejados lá da Amazon, fiquei esperando o preço baixar e não abaixou, inclusive, por isso que eu vi o filme em 2021, mas eu só fui adquirir o livro no final do ano passado, porque eu fui na feira da USP, tem até book haul dos livros que eu comprei lá, e lá eu resolvi finalmente comprar esse livro e colocar ele na minha estante, e foi uma das melhores coisas que eu fiz, porque agora eu li esse livro e é uma coisa fantástica, e aí eu vou explicar nesse vídeo por que eu achei esse livro tão fascinante. Antes de comentar um pouco mais sobre as 3 novelas e tentar convencer vocês a lerem essas novelas, eu queria falar um pouco sobre o autor e por que o fato dele ter sido uma pessoa suicida importa pra falar sobre esse livro e pra falar dele no geral, né? E por isso que eu coloquei esse título no vídeo. Enquanto eu escrevia o roteiro para esse vídeo, depois de terminar de ler esse livro, eu resolvi que eu não queria ir atrás de muito mais sobre o autor. Por quê? Porque quando eu comprei esse livro na feira da USP, eu também comprei o Autobiografia O Mundo de Ontem dele, então é uma autobiografia dele e eu quero conhecer mais sobre o autor através dela. Mas quando você lê a orelha do livro, que é bem curtinha, e você vê as notas depois de cada uma dessas 3 novelas, depois delas tem uma nota falando sobre o contexto de escrita, das adaptações que tiveram depois e tudo mais. É muito interessante, essa edição é da Zahar e tá fantástica. Se eu não me engano, quem fez as notas e os textos adicionais, que é o Alberto Diniz, ele é estudioso do Stephen Zweig, e enfim, eu só fui atrás de, tipo, eu consegui entender o autor só por isso, né, não profundamente. O que eu quero dizer aqui é que eu não sou estudiosa do autor, mas o que eu tive conhecimento dele foi através dessas notas, através da orelha e através do que eu consegui pegar das próprias narrativas dele, né, que é claro que revelam muito dele como pessoa. E assim, a orelha do livro, você já fica um pouco curioso com a história do Stephen Zweig, porque ela fala assim: Stephen Zweig, inclusive eu não sei se eu tô pronunciando o nome dele certo, mas enfim, nascido em 1881 e ele faleceu em 1942, ele nasceu numa família rica
judia, viveu a efervescência cultural de Viena no começo do século XX e era amigo de grandes intelectuais e artistas. Desde a Primeira Guerra Mundial, ele tornou-se um pacifista, é isso que a gente sabe, e com a ascensão do nazismo, distanciou-se de seu país natal cada vez mais. Após o início da Segunda Guerra Mundial, ele refugiou-se no Brasil, mais especificamente em Petrópolis, no Rio de Janeiro, onde suicidou-se com a mulher em 1942. Aqui a gente já toma conhecimento desse fim trágico do autor, que por uma coincidência, a morte dele aconteceu 7 horas, pouco mais, eu acho, de 7 horas de distância da onde eu moro, né? Eu acho muito bizarro isso, pensando em todo o contexto de vida dele antes de chegar no Brasil. Na página 167, que é da novela 24 Horas na Vida de uma Mulher, ele diz o seguinte: e volto a sentir, assustada, que substância fraca, miserável e covarde deve ser essa a que chamamos, com grande eloquência, alma, espírito, sentimento, a que chamamos dor, já que tudo isso, até mesmo em meu mais alto paroxismo, é incapaz de destruir completamente o corpo que sofre, a carne torturada. Pois apesar de tudo, sobrevivemos a esses momentos com sangue que continua correndo em nossas veias, em vez de morrer e tombar como uma árvore abatida por um raio. Mas, como acabo de dizer, toda dor é covarde e recua diante da força do desejo de viver, ancorada mais fortemente em nossa carne do que a paixão pela morte em nosso espírito. E eu acho que por se sentir tão próximo da morte sempre, o autor ele acaba que ele tinha um agarramento muito forte pela vida. Eu acho que porque a morte estava constantemente nos pensamentos dele, ele também procurava razões para tentar entender motivos para continuar aqui. E isso permitiu com que ele criasse essas personagens e essas narrativas femininas completamente complexas e extremamente interessantes que você não consegue parar de ler, e a profundidade dessas narrativas é um negócio assim que eu fiquei apaixonada. E agora, falando um pouco mais sobre as novelas em si. Elas são muito curtas e é demasiadamente mais interessante você conhecer cada uma delas enquanto você lê, sem saber muitos grandes spoilers. Eu fui ler a segunda novela já tendo assistido o filme, então ela era a única que eu sabia mais sobre, mas as outras duas eu não sabia e foi muito mais interessante ler elas sem saber. Então o que eu resolvi fazer aqui, pra tentar gerar essa curiosidade de vocês em pegarem esse livro, é contar um pouco mais sobre o tema de cada uma dessas 3 histórias, em que temáticas assim elas vão rodear cada narrativa. A primeira novela, que chama Medo, vai tratar principalmente sobre uma traição conjugal, sobre erros irreparáveis que acabam se anulando, porque eles são tão horríveis quanto um ao outro. E nessa novela tem um dos casais da literatura que eu achei mais interessante, assim, que eu nunca tinha lido um casal que por ser assim tão simples o que eles estavam buscando com as suas ações, ao mesmo tempo elas se tornaram muito complexas. E é muito interessante, eu realmente gostei muito dessa primeira história. Talvez seja a minha favorita, que mais me surpreendeu. Eu falei até no Instagram que se você gosta do Hitchcock, você vai gostar dessa história, porque tem uma tensão muito forte que é presente nos filmes do Hitchcock também. Infelizmente tá até aqui nas notas. O Hitchcock, ele nunca adaptou nenhuma história do Steven, mas eu acho que teria sido... assim, ia ter ficado uma obra-prima, como a maioria das obras do Hitchcock eram, né? Mas enfim, essa é a primeira narrativa que tem aqui. A segunda, Carta de uma Desconhecida, eu falei um pouco mais no início desse vídeo, né? Ela vai contar a história dessa mulher que dedicou a sua vida inteira, tipo, ela dedicou esse amor eterno pra uma pessoa que nem lembrava dela. Então eu acho que a grande temática é justamente sobre isso. Eu acho que ela fala bastante sobre criar essas fantasias que elas são muito mais unilaterais do que a gente espera. Então é muito interessante também. E a última narrativa, 24 Horas na Vida de uma Mulher, vai acabar colocando a nossa própria moral em xeque, enquanto a gente acompanha esse um dia na vida de uma mulher que não conseguiu fugir dos próprios sentimentos de uma forma quase divina. E o que faz essas histórias serem tão memoráveis? E a resposta é bem simples, que são as personagens femininas desse livro que fazem essas histórias ser tão fantásticas. Tirando a primeira, que é uma história mais focada num casal e o personagem masculino é tão interessante quanto a personagem feminina, as outras duas e a personagem feminina em si do primeiro conto são tão bem desenvolvidas, de uma forma tão complexa, que é extraordinário acompanhar como essas narrativas vão se desenrolar em volta delas.
Eu queria deixar bem claro que eu não sou estudiosa de gênero, então eu não quero diminuir o significado de ser mulher enquanto eu falo sobre as questões desse livro, mas considerando personagens femininas e essas personagens mulheres, assim, que eu já tive contato na literatura, especialmente aquelas escritas por homens, é notável a sensibilidade e até mesmo o respeito que o Stephen Zweig tem quando ele tá tecendo a personalidade e as motivações dessas personagens femininas. Num olhar superficial, parece que todas essas 3 histórias, elas giram em torno de personagens masculinos, de como essas mulheres se arruinaram em razão desses homens que não mereciam. Mas eu interpretei de uma forma justamente contrária. Pra mim, elas se desprenderam de si e se agarraram a esses personagens masculinos não por eles, mas na realidade por elas. Elas passaram por essas experiências porque elas precisavam quebrar algo dentro de seus íntimos mesmo, sabe? Algo interno dentro delas. E isso se materializou na relação com eles. Inclusive, a primeira narrativa, né, que eu falei pra vocês, Medo, me lembrou muito a história Amor, da Clarice Lispector, que tá nesse compilado Laços de Família, que eu ainda não li inteiro, mas eu li Amor e é um dos meus contos favoritos. Eu amo esse conto. E essas duas histórias, elas vão contar justamente sobre personagens femininas nesse ambiente doméstico, elas mesmas, de certa forma, quase domesticadas, e elas quebrando essa realidade, porque elas não aguentam mais ficar ali, né? Elas precisam ter um estalo para conseguir acordar desse torpor que elas estavam. Elas precisavam que algo rachasse ali, ela já tava aquela rachadura e elas precisavam que aquilo se quebrasse para elas conseguirem realmente acordar para a vida. Na página 41, inclusive, dessa história, né, Amor, a personagem pensa: casada há 8 anos, na ilusão de uma felicidade moderada demais, ela nunca se aproximara do marido. Desconhecia sua natureza mais íntima e também a dos próprios filhos. E aí, logo em seguida, ela fala: só agora que tudo parecia acabar, ela sentiu um começo. Então é muito sobre isso, essas histórias, e eu acho mais fortemente ainda essa primeira. E se você gostou dele, leia Clarice, leia Amor, e se você gostou de Amor, eu acho que você vai gostar, provavelmente, das histórias do Stephen Zweig. Além disso, elas são mulheres que quebraram o véu da realidade burguesa através dos seus atos. Na página 44 da minha edição também, ela fala: em caso de dor, seria possível ao menos gritar alto, mas ali ela tinha de estar encenando incessantemente a tragicomédia de uma pessoa saudável e feliz, que todos os dias e quase todas as horas enfrentava situações novas e terríveis. E o Stephen Zweig, ao longo de todas essas novelas, na verdade, ele vai comentar um pouco sobre isso, fazer comentários sobre essa coisa burguesa de que na realidade nunca é como as pessoas então estão fazendo, sabe? Elas estão meio que sempre interpretando papéis que na verdade escondem muita coisa, que inclusive é um dos pontos que eu mais gosto no As Virgens Suicidas, que eu tenho um vídeo aqui no canal também sobre, e o Stephen Zweig, ele fala bastante sobre isso, meio que nem sempre de forma tão direta, mas às vezes também. Então é muito, muito legal ler isso, dá pra ver um senso crítico muito forte no autor. É interessante também como o Stephen Zweig, ele vai construir os personagens masculinos também de uma forma meio simplista, como se fosse um manifesto nessas novelas de que a natureza feminina é mais complexa, e talvez ele esteja dizendo isso, que ela talvez seja mais complexa justamente pela construção social que é imposta às mulheres. Na página 89, se eu não me engano também, ele vai ter um trecho que ele fala sobre a recepção dos homens em relação às mulheres. Ele fala: de uma jovem, de uma mulher, é para um homem necessariamente um objeto muito variado. Na maior parte das vezes, não passa de um espelho, onde se reflete ora uma paixão, ora uma infantilidade, ora uma lassidão, e se apaga tão rápido como se fosse de fato um reflexo, que um homem pode sem dificuldade esquecer o rosto de uma mulher, ainda mais porque a idade altera as sombras e a luz, e as roupas novas o enquadram de modo diferente. Maravilhoso. E eu acho que esse trecho também, ele vai explicar bastante a sensibilidade do autor, esse outro trecho que eu vou ler pra vocês, e porque eu também me identifiquei muito com a narrativa que ele constrói. Que ele fala assim: pessoalmente, encontro mais prazer em compreender as pessoas do que julgá-las. É muito mais interessante pra mim, e aparentemente para o autor também era, olhar para o mundo como um enigma do que um poço pra gente derrubar as nossas verdades irrefutáveis.
Como eu acho que eu deixei bem claro ao longo do vídeo, eu realmente adorei esse livro, mas eu não consigo terminar esse vídeo sem fazer algumas ressalvas para 2 comentários que ao longo da história me deixaram bem incomodada. Como eu falei, eu não sou estudiosa do autor, eu não conheço muito do autor para além desse livro e do que eu comentei ao longo do vídeo, então eu não sei se ao longo da vida dele ele teceu comentários racistas. Mas nesse livro teve 2 momentos que me deixaram bem incomodada. O primeiro é quando ele tá descrevendo o personagem de Carta de uma Desconhecida, o personagem que é um interesse amoroso, e ele é bem pontual quando ele descreve a cor da pele do personagem, que é branco, e ele escreve de um jeito como se fosse uma cor superior de alguma forma, e isso me deixou muito incomodada. E tem um outro comentário na página 102, que ele tá se referindo ao personagem que tá precisando sair ali de uma situação, então ela tá lá num clube noturno, tipo isso, e aí ela fala assim: quis o acaso que nesse momento um casal de negros começasse uma nova e estranha dança, batendo com o salto dos sapatos e dando gritos agudos. E você vê claramente que ele tá colocando essas pessoas negras numa posição exótica, né? Então isso é muito incômodo e eu realmente não gostei desses momentos da história e eu acho muito importante falar sobre isso. Eu acho que isso deixa bem claro que apesar de eu ter gostado do livro, e isso se repete em várias histórias, né? Todas eles são passíveis de não serem histórias perfeitas, de terem problemáticas ali. E eu acho que é importante falar sobre elas, sabe? Eu não sei, eu não vi outras pessoas falando desse livro, eu gosto de ver, quando eu tô gravando um vídeo sobre um livro, eu gosto de escrever tudo sobre o livro, a não ser se eu vou ler estudos antes, eu não gosto de ver resenhas de outras pessoas. Eu gosto sempre que eu termino de gravar o vídeo, tá tudo editado, aí eu vou ver o que outras pessoas estão falando. E eu não sei se as outras pessoas falaram sobre isso, mas é uma coisa que eu acho importante falar. Eu lembro quando eu li o Pintacilgo, eu também falei sobre isso, a representação da Dona Tarte de pessoas não brancas é bem desconfortável naquele livro e eu acho importante falar, né, gente? Porque você tá indicando um livro, outra pessoa vai ler, ela pode se sentir incomodada com aquilo. Então, enfim, eu acho que ninguém é perfeito, assim, eu não quero, quando eu tô exaltando esse autor muito, eu não quero de maneira alguma indicar que eu acho que ele tenha sido uma pessoa perfeita, até porque não existe pessoas perfeitas, mas também é importante falar sobre isso. Eu acho que independente da época que o livro foi escrito, né, o livro tem mais de 100 anos, mas mesmo assim. E é isso, gente. Eu espero que eu tenha incitado a curiosidade de vocês em relação a esse autor. Eu queria tornar ele um pouco menos desconhecido e eu espero que as pessoas leiam mais livros dele, porque realmente parece ser um autor muito interessante. Além da biografia que eu comprei dele, provavelmente vou demorar um tempinho pra ler. Eu não sou muito de ler biografia, então vai ser uma experiência nova, eu não sei quando eu vou ler. Eu quero muito ler, ele escrevia muitas biografias, né, pelo que eu dei uma pesquisada, e eu quero muito ler a biografia que ele escreveu da Maria Antonieta. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, me contem se vocês já conheciam o autor, se vocês já leram, já viram o filme, enfim, me contem aí a sua relação, se é que ela existe com Steven Zweig, ou se ela passou a existir a partir desse vídeo, e até mais!